Deus. Pega a sua Bíblia aí, amados irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Graças a Deus. Mateus, capítulo 9. E o versículo 35 e 36. Dois versículos, amém? E nós já vamos aqui para a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um milagre, preciso de Jesus. Sem Ele nós morremos, né? Como foi cantado aqui nesta noite. Sem Ele nós não somos nada. Aleluia. Amém? Mateus 9, 35 e 36 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui conosco, Senhor. O Senhor está olhando, o Senhor está olhando para cada um aqui nesta noite. O Senhor tem olhado atentamente para a Tua igreja. Tua palavra diz que o Teu povo, a Tua igreja, é como a menina dos Seus olhos. Ninguém toca, ninguém pode mexer, Senhor. Então, meu Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse momento de louvor e adoração. Agora fala conosco através dessa palavra. Fala comigo, fala com a Tua igreja. Acrescenta a nossa fé, meu Deus. Opera um milagre nesta noite. Abençoa a Tua igreja com esta palavra. Fala com as crianças. Senhor, usa a Tua serva que vai ministrar para as crianças. Usa a minha vida nesta noite para ministrar essa palavra gloriosa. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. As crianças podem sair, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, quero dizer para você que através do nosso olhar nós demonstramos amor, compaixão, alegria. Não é verdade? Através do nosso olhar a gente consegue demonstrar o amor, a alegria, a compaixão, a misericórdia. Mas também, com o mesmo olhar, nós demonstramos às vezes o ódio, a raiva, a angústia. O mesmo olhar, o nosso olhar, às vezes a gente deixa transparecer isso na nossa face, através do nosso olhar. A pessoa às vezes fala alguma coisa, né? A gente escuta alguma coisa, alguém fala alguma coisa, alguém, sei lá, alguma coisa assim que você não foi bom, às vezes prejudicou, e a gente transmite também com o mesmo olhar, às vezes o ódio, a raiva, a angústia. E a gente já ouviu, eu acho que os irmãos já ouviram falar, eu já ouvi falar muito isso. Tem muitas pessoas que dizem que os olhos, os nossos olhos, é o espelho da alma. Quem já ouviu falar isso? As pessoas, muitas pessoas já ouviram falar que os nossos olhos é o espelho da alma.
pois então neles às vezes reflete essas coisas, né? Reflete muito o que às vezes nós estamos sentindo no nosso interior, por um olhar, pelo nosso semblante, né? A gente pode refletir isso quando a gente está sentindo alguma coisa dentro de nós, ou boa ou ruim. Um olhar fala muita coisa às vezes, né? Quando a gente olha, quando às vezes cruza um olhar, né? Isso às vezes quer dizer muitas coisas. Mas isso é para nós, ser humano, o homem, a mulher. Isso é para nós que somos criaturas, filhos e filhas de Deus, seres humanos, falhos, às vezes pecadores. Então, às vezes a gente, com o nosso olhar, a gente faz dessa forma. Às vezes a nossa reação é isso. A gente deixa transparecer através do olhar, como já foi dito aqui, o amor, a compaixão, a alegria, mas também o ódio, a raiva, a angústia, através de um olhar. Isso então é para nós, homens e mulheres, ser humano. Mas irmãos, Jesus não, Jesus o olhar de Jesus é totalmente diferente do nosso olhar. O nosso olhar, a nossa visão, a gente vê até ali. Os irmãos estão vendo essa parede aqui e eu aqui, não é isso? Não está vendo mais nada para lá. A nossa visão, o nosso olhar é limitado, mas de Jesus não. Jesus, Ele está vendo aí dentro do meu e dentro do teu coração aí nesta noite. Jesus, Ele vê lá na frente. É interessante que às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente às vezes vai fazer alguma coisa, algum negócio, a princípio para a gente é bom, a gente fica entusiasmado, mas às vezes não dá certo. Mas isso às vezes é um livramento de Deus, sabia? Porque a gente está vendo aqui hoje, aqui agora, e a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Às vezes adquirir alguma coisa que vai ser bom agora, mas lá na frente não vai ser bom para a gente. Então Deus vê aqui, hoje ou agora, e Deus vê lá na frente. Deus vê tudo, irmãos. O olhar de Jesus é glorioso, é muito diferente do que o nosso. E o olhar de Jesus é glorioso. A Bíblia diz aqui que, nesse texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Jesus, Ele não parava. Jesus, Ele não tinha parada. Ele veio para cumprir seu ministério terreno, na sua natureza humana como homem, na sua natureza divina como Deus. E no versículo 35, onde nós lemos, a Bíblia diz que Ele percorria todas as cidades, todos aqueles povoados. E não tinha moto, não tinha bis, não tinha carro, não tinha. Jesus ia, às vezes era de a pé, era no lombo de um jumentinho, de a pé mesmo. Jesus, Ele percorria todas as cidades, os povoados. E o que Ele fazia? A Bíblia diz que Ele ensinava. Ele ia ensinando nas sinagogas, nas igrejas, nos povoados. Ele ia ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho da vitória, o caminho do milagre, o caminho para o céu, para a salvação. Ele ia ensinando. Olha, arrependei-vos dos seus pecados. Ele ia ensinando, ele ia pregando o evangelho do reino de Deus, salvação. Ele ia pregando, olha, essa terra aqui tudo vai passar. Isso aqui vai ter, isso aqui tem prazo de validade aqui, essa terra. Isso aqui tudo um dia vai acabar, vai passar. Nós vamos passar, o ano passa, o mês passa,
A vida não é para sempre, nós não somos eternos aqui nessa terra, tudo vai passar. E ele pregava aqui a respeito do reino, ele dizia para as pessoas: olha, eu vim para anunciar coisas eternas para vocês, coisas que não acabam, o reino de Deus, salvação. Ele veio para pregar, ele pregava. Então ele veio aqui para pregar esse evangelho do reino. A Bíblia diz que ele veio curando de toda enfermidade, toda doença. Por onde Jesus passava, irmãos, coisas gloriosas aconteciam naquela época, quando ele andou por essa terra. Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, pessoas perturbadas, endemoniadas. Ele curava os cegos, os aleijados, os coxos. Ele matava a fome das pessoas que precisavam de comer o pão, a multiplicação dos pães, os peixes. Ou seja, aonde Jesus chegava, por onde Jesus passava, coisas gloriosas aconteciam. Ele não despedia ninguém com suas mãos vazias. E o mesmo Jesus, nós pregamos o mesmo Jesus, ele não mudou, irmãos. Esse mesmo Jesus, ele está aqui nesta noite. E ele não vai despedir você de mão vazia para sua casa hoje. Esse mesmo Jesus, ele quer operar sinais, prodígios e maravilhas na sua vida nesta noite, na minha vida nesta noite. Porque ele não mudou, ele é o mesmo. A gente muda, né? A gente muda, mas Jesus não muda, ele é o mesmo. Então ele veio para fazer, ele fez todas essas coisas, ele percorria todos os lugares, povos, ensinando, curando, libertando. E o versículo 36 fala que, vendo ele viu, Jesus ele via, o olhar de Jesus é glorioso. Vendo ele as multidões, ele tinha um olhar de compaixão. A Bíblia diz que ele se compadeceu das multidões, porque no meio daquele povo, daquela multidão, tinha pessoas ali aflitas, diz a palavra. Tinha pessoas ali exaustas, cansadas, desanimadas, pessoas com o coração aflito por causa dos problemas, das dificuldades. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para esse povo. Jesus, com seu olhar de bondade, de graça e de misericórdia. Jesus, com aquele olhar diferente do homem, com um olhar diferente do olhar da mulher. Jesus olhou para eles com compaixão. Jesus olhava para eles e dizia: olha, esse povo precisa de ser liberto. Esse povo precisa de receber um refrigério para suas almas. Esse povo está vivendo como ovelha que não tem pastor. A ovelha é um animalzinho delicado, né, irmãos? Ele é mansinho, precisa de um certo cuidado, precisa do pastor estar ali cuidando. O pastor do Davi foi pastor de ovelhas, né? Cuidava das ovelhas do seu pai, para que o animal, o predador não viesse e matasse eles, as ovelhas, para comer. Se a ovelha caía no buraco, o pastor tinha aquele cajado, ele ia lá, puxava, tirava do buraco. Um ferimento, ele ia lá, passava lá um remédio e fazia um curativo. Então, o Senhor Jesus falou: olha, esse povo está que nem ovelhas que não tem pastor, está aí, que nem barco à deriva, está onde o vento sopra, vai. E não pode. Então Jesus veio para, irmãos, pôr ordem nas coisas. Jesus veio para organizar a vida do homem e da mulher que está desorganizado. Jesus veio para perdoar os pecados. Jesus veio para libertar,
para curar e para salvar o pecador. E ele fez tudo isso com o seu olhar. A Bíblia diz que ele olhando para a multidão, ele ficou com compaixão. E é onde ele operava os milagres, é onde ele curava, ele libertava. Então Jesus está fazendo a mesma coisa aqui nesta noite, nesse culto. Assim como Jesus fez na vida de Davi, irmãos. Jessé tinha lá os seus filhos, mas o Deus Todo-Poderoso, ele olhou para Davi. Ele separou Davi, ele olhou para Davi. E ele falou para Samuel: vai lá e unge Davi rei, como rei. Em 1 Samuel 16, olha, Samuel, você unge Davi. Você vai lá com essa responsabilidade, com essa função de ungir Davi rei. Aleluia, de Israel. Então os olhos de Deus estavam sobre Davi. Tinha lá os irmãos mais bonitão, mais forte. E Jessé ia passando um por um lá. Olha, Samuel, eu tenho aqui esse. Não, não é esse. Traz o outro. Ia passando, foram passando os filhos dele. Passaram todos, mas ele falou: não é nenhum desses. Ah, mas eu tenho mais um então, é o menorzinho. Ele está lá no pasto, pastoreando as ovelhas. O nome dele é Davi. Coisa gloriosa. O ser humano, o olhar, o nosso olhar, o olhar do ser humano, ele olha para aquilo que o homem tem, para aquilo que o homem se veste, para os bens material, para a condição financeira, social. O nosso olhar, o ser humano é isso. Muitas vezes valoriza uma pessoa por aquilo que ele tem. Esse é o olhar do homem. Esse é o nosso olhar, nossa visão, irmãos, do ser humano. Mas Jesus não. Davi era o menorzinho, Davi era ruivo, Davi era o menor de todos os filhos de Jessé. Mas o Senhor Deus estava olhando para ele, porque Deus via o coração de Davi. Deus via, Deus olhava para dentro dele e achava ali sinceridade, achava ali um coração arrependido dos seus pecados. Então Deus olhou com seu olhar de bondade, graça e misericórdia e disse: vai lá, Samuel, e unge Davi como rei. E foi ungido, amados irmãos, não somente para ser só um rei, para ser um líder daquele povo, daquele reino, não. Davi foi ungido para derrubar gigante, aleluia. Davi foi ungido para matar o leão, para matar o urso, para ser vencedor, em nome de Jesus. Então quando Deus olha para a nossa vida, como olhou para Davi, coisas gloriosas Ele faz por nós. Em Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesus olhando para a fé de um homem, Jesus olhando para a fé de um grupo de homens que levavam um paralítico numa cama para receber a cura. E a Bíblia diz que chegando na igreja, chegando no templo onde Jesus estava, eles não podiam entrar dentro da igreja porque estava cheio, tinha uma multidão lá. Imagina que a igreja cheia, gente ali na grama, e cheio de gente. Então ele chegou, era difícil para chegar. Jesus estava aqui, estava lá na frente no altar, pregando a palavra. Mas aqueles homens, a Bíblia diz que eles falaram: não, nós não vamos embora sem a nossa vitória, nós não vamos embora sem a nossa bênção, não. Viemos aqui para buscar a nossa bênção, viemos aqui para ser abençoado por Jesus. E a Bíblia diz então que eles colocaram aquele homem pelo telhado dentro da igreja. Imagina isso, está pregando aqui e abriu um buraco aí no telhado e desce uma cama com um homem paralítico. E Jesus olhou para ele, diz a Bíblia. Jesus olhou para ele, amados irmãos, e disse para ele: olha, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eles
se esforçaram, eles creram, eles tiveram aquela fé gloriosa. E Jesus disse para ele, diz: filho, os seus pecados são perdoados, a tua fé te salvou, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Jesus está aqui nessa noite, o mesmo Jesus está aqui, e Ele está olhando dentro do meu coração e dentro do seu coração. Ele está olhando para mim e para você. E Ele pergunta: olha, meu filho, minha filha, o que você pode fazer para chamar a minha atenção? O que nós estamos fazendo nos dias de hoje para que chamamos a atenção de Jesus e Ele possa se voltar para nós, se olhar para nós com esse olhar de bondade, de misericórdia, com esse olhar de, como diz aqui na Bíblia, de compaixão. Aleluia. Olha, nós estamos num culto, irmãos. Nós estamos num culto que é onde nós podemos dizer: Senhor Jesus, nós entramos nessa igreja hoje, abrimos esse culto com oração em nome de Jesus. Nós ofertamos o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Senhor, nós estamos aqui nos alimentando dessa palavra, crendo nesta palavra, e nós cremos que o Senhor está olhando para cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor está olhando para dentro de cada coração aqui nesta noite. E eu creio que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades aqui nesta noite. O que a gente precisa fazer para chamar a atenção de Jesus e Ele olhar para nós é isso, irmãos. Aqui Ele olhou para a fé do homem, tinha fé. Vamos confiar, tenha fé, que aquilo que você precisa, Deus está fazendo hoje. Aleluia. Tenha fé que Jesus, assim como Deus Todo-Poderoso, olhou para Davi no meio de todos os seus irmãos, da sua família, mas Deus olhou para ele, por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Sinceridade, amor dentro do seu coração. Deus olhou para ele e falou: vai lá e unge ele como rei. Vai lá e unge ele como rei. E assim Jesus quer fazer comigo e com você aqui nesta noite. O Senhor quer derramar dessa unção também, que derramou sobre a vida de Davi, sobre nós. O Senhor está aqui nesta noite, Jesus está aqui para derramar desta unção sobre a tua vida, sobre a minha vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Para que quando nós louvar ao Senhor, para que tenha unção em nossos lábios, nosso louvor. Quando nós pregarmos a palavra, evangelizar alguém, que esta unção gloriosa possa estar em nossas vidas e contagiar e transformar a vida daquela pessoa pecadora. Em nome de Jesus. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. O Senhor está te vendo aqui hoje, nessa noite. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 16, e o versículo 9, a Bíblia diz assim: olha, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Olha só, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar forte. O Senhor é forte, irmãos. O Senhor está com os seus olhos contemplando, olhando para mim e para você aqui nesse culto. E Ele está dizendo: olha, eu sou forte, eu sou um Deus forte, eu sou um Deus poderoso, um Deus que vence as batalhas. E o Senhor, Ele olha para aquele cujo coração é totalmente dele. Então não adianta o coração estar no mundo, nas coisas do pecado, nas coisas do erro, que aí então corre-se o risco de você estar fora desse olhar de Jesus. Mas Ele é misericordioso, irmãos. Ele é misericordioso. Quando a gente olha para o versículo 36, a Bíblia fala que quando Ele viu as multidões, vendo Ele as multidões, muitas pessoas,
Ele se compadeceu delas. Ele se compadeceu. Então Jesus nos trouxe aqui nessa noite com essa palavra, para dizer para mim e para você que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, como diz lá em Apocalipse, sobre a minha e a sua vida aqui nesta noite. Para você não se preocupar, para você não se preocupar com nada nesta terra, mas tão somente confiar, tão somente fazer a sua parte de adorador, a sua parte de servos e serva de Deus, porque é isso que faz com que o Senhor esteja com seus olhos em nós. Quando a gente fala, eu sou um adorador, eu sou um crente em Jesus Cristo, nosso Senhor, eu sou um salvo pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é maravilhoso quando Jesus olha, pastor, olha a minha família, eu estou preocupado, eu preciso que o Senhor entre com providência na minha casa, na minha família. Não se preocupe, tão somente creia que o Senhor Jesus está olhando para dentro da sua casa nesta noite, nesse momento, como Ele fez na vida de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas. A Bíblia diz que Jesus chegando, entrando em Jericó, ele atravessava ali a cidade, e tinha um homem chamado Zaqueu. Os irmãos conhecem bem a história, a passagem bíblica, mas é exatamente isso que acontece quando Jesus olha para nós, como Jesus olhou para Zaqueu. A Bíblia diz que, no versículo 5, que quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhando para cima, Jesus falou para Zaqueu, desce daí, Zaqueu, desce daí depressa, rapaz, porque hoje eu vou pousar na sua casa. O que Zaqueu fez para chamar a atenção de Jesus? Ele tinha um desejo ardente no seu coração de ter um encontro, de conhecer Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por ali, por Jericó, por ali. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore, porque ele era um homem pequeno, de baixa estatura. Ele tinha um desejo ardente no coração. E tinha uma multidão, a Bíblia diz que tinha uma multidão junto com Jesus aqui. Mas no meio daquela multidão, um se destacou. Um chamou a atenção de Jesus para ele. Porque Jesus sabia, Jesus conhece o meu e o teu coração. E Jesus sabia o que tinha dentro do coração de Zaqueu naquele momento. Quando Jesus chegou naquele lugar, aquele monte de gente, aquela multidão, Jesus chegou, parou e olhou naquela árvore lá em cima e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Aleluia! Jesus olhou para ele e falou para ele, desce, desce. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E a Bíblia diz que ele desceu com alegria, ele desceu rápido. Imagina isso, imagina isso. O mesmo Jesus está aqui hoje, e Ele está olhando para nós aqui. Nós adoramos Ele, nós oramos, nós estamos aqui meditando nessa palavra, e Ele está com os seus olhos fitados em mim e em você aqui nesta noite. E Jesus então estava de olho não somente em Zaqueu nessa situação, mas Jesus olhou para a família toda dele, irmãos. No versículo 9, a Bíblia diz assim, olha, então Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado seja Deus. Então está aqui, ó, pastor, eu preciso de uma bênção lá em casa, eu preciso que Jesus vá comigo para casa hoje, eu preciso que Jesus olhe para a minha vida e faz uma obra gloriosa dentro da minha casa.
na vida da minha família, de todos os meus familiares. Jesus está olhando para nós, irmãos, com esse olhar de bondade, de misericórdia. Jesus está olhando para mim e para você com esse olhar de compaixão e dizendo para você: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, o milagre já está acontecendo na sua vida. Se você crê, os pecados estão sendo perdoados. Se você crê, aleluia, a doença, a enfermidade já está caindo por terra, em nome de Jesus. Jesus está olhando para você e está dizendo para você: se você crê, aleluia, a sua bênção já chegou. Se você crê, vai haver salvação, como houve na casa de Zaqueu. Era um homem rico, um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha salvação. Era um homem pobre espiritualmente falando. Quantos que estão vendo assim hoje? Quantas pessoas que estão nesse mundo, amados irmãos, que tem toda a riqueza do mundo, mas não tem Jesus, e ele é um pobre miserável, porque a Bíblia diz que nós somos pó, nós somos barro. Sem Jesus nós não somos nada. Pode ter a maior fortuna desse mundo, mas nós não temos nada, a gente não leva nada dessa terra. Mas se a gente tem Jesus, a nossa alma é salva. No dia que a gente partir dessa terra para a eternidade, nós vamos com Cristo para a eternidade. E a Bíblia diz que o Senhor foi preparar lugar para nós. E nós temos uma cidade, uma mansão celestial. Nós temos uma morada eterna com Jesus. Não precisa levar nada dessa terra. Nada se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para nós lá. Nada se compara. Eu estava escutando uma reportagem hoje, e a reportagem era a respeito de pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas da televisão, pessoas famosas conhecidas no Brasil e no mundo, artista de televisão. O casamento não dura mais que 5, 6 anos no máximo. Aí diz que não consegue viver juntos, casado, o casamento não vai para frente porque é muito trabalho. É mais importante o ganhar dinheiro, é mais importante o trabalho, a fama. E aonde que, como que vai fazer com tudo isso depois? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa do nosso pão de cada dia, claro. Mas a gente não pode inverter as coisas. A pessoa vive a vida inteira, aí o casamento se separa, o filho fica numa situação complicada, cresce ali naquele ambiente terrível, e só Deus sabe o fim, o futuro de tudo isso. Não leva nada dessa terra, não adianta nada. Então a pessoa ela não vive, ela não desfruta daquilo que ela tem, ela não tem tempo de gastar o dinheiro que ela ganha, ela não tem tempo de ir num supermercado fazer uma compra. Eu escutei um artista outro dia dar essa entrevista. Ele falou que tinha saudade, um moço famoso, um cantor. Ele falou: tenho saudade, eu não vou mais no mercado comprar uma bolacha, um pão. Não vou mais, não faço mais isso, não tem tempo. É dentro de avião, fazendo show para lá, fazendo show. E daí depois? Vai ficar tudo aqui. Então nós precisamos desfrutar daquilo que Jesus tem para nós, irmãos. Viver a nossa vida com Cristo nessa terra. Viver bem com Cristo nessa terra. Viver, Senhor, olha, eu preciso que cada dia o Senhor esteja olhando para mim, para minha casa, para minha família, abençoando a minha vida nessa terra e me dando a salvação, a vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus. Então, olha, você está aqui nesta noite diante dessa palavra
Nós vamos orar. E você vai falar: Senhor, olha para mim. Olha para a minha vida aqui hoje. E você vai dizer para Ele o que você está precisando dEle. Quem sabe você está como Zaqueu, que ele entra na sua casa e faça morada e salva na sua família. Quem sabe você está precisando: eu quero mais de Deus, eu quero essa unção gloriosa como o Senhor derramou sobre Davi, como ali Samuel ungiu, derramou o óleo da unção sobre Davi. Eu quero ser cheio mais, Jesus. Fala para Jesus: olha para mim nesta noite e me enche com o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero que a minha fé seja acrescentada. Eu quero ter a fé que aqueles homens teve, de chegar no templo, o Senhor estava pregando, o templo estava cheio, eles não puderam entrar pela porta, mas eles abriram um buraco no telhado, tiraram as telhas e desceram aquela cama com 4 cordas. E o Senhor falou para ele: filho, os seus pecados são perdoados. Grande é a tua fé. Jesus olhou para ele, Jesus se dirigiu para cada um deles e disse: olha, seja abençoado pelo poder da palavra. Seja abençoados em nome de Jesus. Então, é essa palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Que nós precisamos saber que Jesus está aqui nesta noite. Quando nós estamos na presença de Deus, por onde nós ir, por onde nós passar, o Senhor está conosco. Ele está olhando, Ele está cuidando de mim e de você. Ele está cuidando, Ele está olhando para essa igreja. Ele está cuidando de nós aqui nessa igreja. Parece que não, mas Jesus está aqui. Deus está aqui, Deus é na nossa vida. São experiências que a gente tem com Deus. Deus está trabalhando nessa família, nessa casa. É um sinal que Deus está dando, que Ele é na nossa vida, que Ele é conosco. Deus abençoe você com essa palavra. Se coloca de pé nesse momento. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança, cada um para os seus lares, meu Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e que as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com todos nós, esteja agora com a amada igreja. E você que crê, diga comigo: amém, aleluia.